bem, meus amigos e minhas amigas? Prazer em estar com vocês mais esse momento do compartilhar. Que Deus esteja presente aí em nosso meio, nos abençoe. Permita que, ao compartilhar a palavra, possamos ser nela também fortalecidos e orientados aí para nossas escolhas, decisões e posições existenciais, né? Como que a gente se posiciona neste mundo que tem tantas ameaças, tantas inseguranças também, tantas oportunidades para nós exercermos aí a nossa condição de filhos de Deus identificados com a nossa fé. Histórias bíblicas é o nosso tema que estamos trabalhando aí. E nas histórias bíblicas nós queremos encontrar sempre a nossa inspiração para aquilo que precisamos, né? Decidir, aquilo que precisamos escolher, aquilo que precisamos fazer. Então, no último encontro antes da Páscoa, lá em março ainda, nós estávamos falando sobre a queda do homem em pecado. Estamos aí nesse ponto da história bíblica, seguindo o roteiro do professor Guerra no livrinho dele de histórias bíblicas. Então, Caim e Abel é o próximo capítulo que temos aqui à frente. E nós vamos ver que aqui nós temos um pecado, né, que entra, que aparece, o pecado aí da inveja. E depois nós temos o outro pecado que é do fratricídio, o irmão matando o irmão, né? E aí a gente vai procurar agora orientações dentro dessas histórias para a nossa vida também. Falamos sobre o julgamento divino e os descendentes de Adão. Esse é o capítulo que a gente tem aí, uma das partes do capítulo de hoje. Então veja bem, aqui o texto diz em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, se você quiser depois dar uma lida nisso, pode procurar essas informações. A Eva teve então os dois filhos, Caim e Abel. Começa a história a se desenvolver, a humanidade começa a se formar a partir daquela bênção que Deus deu lá para Adão e Eva, de crescer e multiplicar-vos, encher toda a terra. Agora começa então esse processo de proliferação da vida humana. Caim e Abel são os primeiros que aparecem. O texto diz lá que Abel foi pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Ambos tinham o olhar para as suas atividades como uma bênção divina. A gente vê isso na reação, por exemplo, ali do Abel, quando ele olha todo o seu trabalho, quando ele olha o resultado do seu trabalho, ele percebe que tem algo acontecendo ali que vai além daquilo que ele faz, vai além daquilo que ele é capaz de produzir e organizar. E esse olhar dele é um olhar muito interessante, porque aí temos um convite para nós também olharmos a nossa experiência de vida, talvez deste lugar da onde Abel estava olhando. O que está acontecendo à minha volta, que eu estou tendo sinais de que não sou só eu que estou fazendo as coisas acontecerem. Tem algo mais que está comigo aqui que faz acontecer também. Quando ele planta e ele percebe que tudo vai bem, as colheitas são abundantes, os resultados são muito bons, né? Ele vai ter essa experiência também na criação de ovelhas dele, né? A dedicação maior dele era essa, segundo o texto bíblico, né? O Abel, ele era o pastor de ovelhas. Cada um tinha suas atividades, né? Não se fazia apenas uma coisa. Mas ele vê que tem um dedo diferente ali naquela história. Ele vê que alguma coisa está acontecendo lá no seu rebanho que está produzindo muito bem, né? Está indo muito bem. Isso desperta nele o desejo de gratidão. E ele vai então levantar um altar. Isso é uma coisa totalmente intuitiva dele, né? Ele não tem nenhuma orientação, a Bíblia não fala de que Adão já tivesse feito, de que ele tivesse olhado, visto isso. Diz lá que ele decidiu levantar um altar e fazer a sua oferta de gratidão a Deus por aquilo que ele está percebendo que acontece lá no seu rebanho de ovelhas. Né? Interessante isso para a gente poder olhar o trabalho da gente e procurar pelas bênçãos de Deus dentro do trabalho da gente também. Às vezes a gente tem um olhar assim do trabalho da gente como algo muito cansativo, como algo muito pesaroso, como algo muito difícil, porque a gente às vezes acaba enjoando de fazer certas coisas sempre do mesmo jeito, a mesma coisa, e acaba perdendo um pouco o interesse, a motivação,
ou então não há muito reconhecimento, às vezes, da parte das pessoas que a gente gostaria ou precisava ter, né? Não há esse reconhecimento. Isso torna, às vezes, o trabalho um pouco cansativo. Importante a gente não perder de vistas que no trabalho da gente Deus também se manifesta. Aqui, nós vemos aqui com Abel que Deus se manifestou no trabalho dele, pelo que a gente percebe, porque ele vai fazer um altar para levantar um altar e oferecer gratidão e uma oferta de gratidão a Deus. Ele vai a Deus. Isso que nos dá a entender que ele estava percebendo que isso vinha de Deus. Que ele volta para Deus. Ele quer trazer a gratidão dele, ele quer trazer o reconhecimento dele. Ele busca lá no meio do trabalho dele as alegrias, quem sabe, né, as bênçãos e o que tudo Deus poderia estar dando para ele, e traz agora diante desse altar e levanta ali uma oferta de gratidão a Deus. Que exemplo bonito, essa iniciativa, né, da gratidão, essa iniciativa da oferta de gratidão, de a gente poder sim perceber a oferta da gente não como uma obrigação da gente, mas como um reconhecimento, e perceber que no trabalho da gente tem os motivos para sermos agradecidos. Então, aqui nós poderíamos refletir muito sobre a questão da oferta e o significado da oferta. Quando a oferta é algo cansativo, como é uma coisa assim pesarosa, talvez é porque ela não seja fruto de um reconhecimento. Eu não reconheço Deus tanto na minha vida assim. Então, para mim é muito difícil fazer uma oferta. Para mim dar alguma coisa lá na igreja de Deus, ou lá onde é possível fazer alguma coisa como filho de Deus agradecido, não é tudo isso também. Então eu não posso chegar lá e ficar dando aquilo lá, porque aquilo fui eu que trabalhei, aquilo eu preciso para mim. Diferente do Abel, que olha para tudo que tem e diz assim, mas eu tenho mais do que eu fiz, o resultado aqui tá bom, então eu vou voltar para Deus e vou devolver para Deus, que eu acho que vem de Deus isso. Então, para onde que eu vou levar aquilo que eu estou recebendo do meu trabalho? O que é que eu vou fazer com aquilo que eu estou recebendo como bênção do meu trabalho? Posso transformar isso numa oferta. Também posso levar isso para gastar em qualquer outro lugar, é liberdade minha. Deus não me obriga, Deus me espera. Deus me abençoa e me espera para que eu venha responder diante dele. A gente tem vários textos bíblicos referentes à oferta por aí dentro da Bíblia, que vão nos dar essa ideia de que Deus sim espera a gratidão, está lá esperando no mesmo lugar onde nos abençoou, para que a gente vá lá e apresente a gratidão da gente, né? O Abel fez isso, ele levantou o altar e fez a sua oferta de gratidão. Não existia uma lei de Deus que obrigava, não tinha dízimo, 10%, contribuição, envelope, pagamento, carnê e tantos outros, né, artifícios que as igrejas têm que criar para ensinar as pessoas a fazer isso, porque parece que não vem natural das pessoas de eu fazer, porque eu sou abençoado. Não depende se eu tenho um envelope para pôr, ou se eu tenho um carnê para botar em dia, ou se eu estou em dia ou atrasado. Depende do que eu estou sentindo agora. Depende de como eu estou recebendo a minha bênção agora. E é isso que eu quero fazer agora. Agora eu vou abençoar. Eu, como ser abençoado, eu vou fazer a minha oferta de gratidão. E essa foi a decisão do Caim, do Abel, né? E ele vai lá e levanta então o seu altar e traz algo que tinha sido escolhido. Ele diz o texto bíblico que ele escolheu entre o melhor que ele tinha e trouxe do melhor para ofertar a Deus. Já que estou recebendo tudo de bom, então é do melhor que eu vou levar. Não é do que sobra, não é do que está com problema, do que está lá meio aleijado, do que está lá meio, né, não tem valor comercial. Então eu vou dar aquilo porque igual está só aí, né, me ocupando espaço, então eu vou dar lá para Deus. Não é assim que se decide a oferta. A gente escolhe do melhor. Daquilo que não é daquilo que vai fazer falta, mas daquilo que é bom, daquilo que tem valor para nós. E aí então a oferta dele tem uma aceitação, tem uma repercussão, tem uma resposta de Deus também. Deus gosta dessa atitude dele, dessa postura dele, diante da oportunidade do reconhecimento da oferta. E eles põem então, eles levantam aquele altar, isso era a forma que eles encontraram de fazer a sua oferta, queimando para que a fumaça subisse ao céu, entendendo que Deus estava lá no céu e que Deus ia estar recebendo. Esse ato aqui, né, o resultado desse ato aqui,
de gratidão a Deus. Bonita a oferta, bonita a atitude, né, de Abel. E ao lado dele tem o irmão dele que está ali olhando. Tem que fazer então, tá todo mundo fazendo, então, pá, eu acho que eu vou ter que fazer também. Né, o cara lá fez um negócio bonito, eu não posso ficar para trás, né, e aí ele acabou indo naquela resmungando, mas indo e fazendo porque não queria ficar para trás, ficou assim meio com um pouco de inveja, quem sabe do irmão, que estava fazendo uma coisa bonita, que estava fazendo uma coisa bacana, aquele irmão que estava fazendo com aquela voluntariedade, né? E ele vai e também faz a dele. Mas a gente vê que os critérios dele são diferentes. Ele não teve aquele mesmo critério de separar, de escolher do melhor, ele pegou e foi lá e fez. E a oferta dele não foi reconhecida. O texto bíblico diz também que a oferta dele não subiu ao Senhor, não chegou, porque Deus conhece o coração de quem oferta e a motivação de quem está ofertando. Então Deus aceita ou não aceita. Pode até ser importante dar aquele valor, mas não chegou a Deus. Para chegar a Deus precisa ser daquele coração voluntário, honesto, daquela decisão firme de reconhecimento e gratidão. Isso é o que chega a Deus. E esta atitude agrada a Deus. Mas muitas vezes desagrada as pessoas, né? Aí a gente sabe a história como é que dá o desfecho. O ciúme do irmão ter visto o outro ser aprovado e ele é rejeitado, leva ele a um segundo passo, né, de pecado. Além, primeiro a inveja, depois o ciúme, e agora vem o próximo. Vamos dar um jeito nesse irmão aí e acabar com ele. E aí vai o Caim para cima de Abel e acaba matando o Abel, né, por causa desse seu sentimento de inconformidade com aquilo que Deus estava esperando dele. E acontece o primeiro pecado, né? Estavam eles lá no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí dentro desse panorama todo vem a ação divina, o juízo divino. Aí Deus vem e conversa, como era hábito, pelo que a gente percebe, era um hábito Deus vir conversar com eles. Deus conversava sempre com Adão lá no jardim, agora parece que continua conversando com eles ainda, porque ele vai lá e vai falar com o Caim. Onde está o teu irmão Abel? É uma fala que é ouvida, é uma voz que é ouvida, né? E ele respondeu, eu não sei, eu não sou tutor do meu irmão, eu não sei onde é que ele está. E Deus diz, o que você fez? Foi a pergunta, né? E diz, olha, a voz do sangue do teu irmão está clamando da terra por mim. Mesmo que você queira me esconder, eu sei o que você fez. Mas estou te dando a oportunidade de responder. O que você fez? E o Abel foge aliás, o Caim, ele foge desse confronto e desse diálogo com Deus. Ele não quer, ele foge, ele se desculpa, ele se isenta da responsabilidade, né? E aí Deus então diz assim, quando lavrares o solo, não dará ele não dará a sua força. Você será fugitivo por toda a terra. Então Caim disse ao Senhor, é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me. Serei fugitivo por toda a terra. E ele foge, ele sai, então, como um errante dentro do mundo. Consequência do seu próprio pecado. Consequência de não ter feito bem o primeiro passo, que era a seleção correta daquilo que ele queria ofertar ao Senhor. Lá começou o problema dele. E de lá desanda uma sequência de coisas erradas. Então veja que coisa interessante para a gente refletir. O quanto é importante a gente ter essa ideia do reconhecimento da gratidão e o quanto que é importante a gente ser honesto naquilo que a gente está fazendo com Deus. Porque a tua oferta, a minha, a nossa oferta, ela é algo que a gente faz com Deus. E quando a gente faz bem com Deus, a gente fica com a coisa resolvida. E quando a gente erra com Deus e quer continuar escondendo o erro, começa uma cadeia de erros que vão se somando um ao outro e as coisas podem se tornar muito complexas. Chegou ao ponto aqui de um matar o outro por causa da primeira atitude errada. Não ter consciência, não ter arrependimento, não ter pedido de perdão, querer camuflar, querer esconder, querer se fazer, querer dar uma desperto diante de Deus não funciona.
Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, o que decidimos. Está tudo dentro de nós, mas não é escondido de Deus. Deus sabe de todas essas coisas. Então é bem importante que a gente cultive com Deus uma relação boa, estável, de honestidade, de verdade, de respeito, especialmente quando nós queremos trazer a Deus algo que nós entendemos que seria uma resposta nossa a Ele, a nossa decisão, a nossa oferta, a nossa gratidão. Comecemos pela honestidade da oferta. Tenhamos entre nós e nosso Deus um campo livre nesse sentido, de outras contaminações. Sejamos honestos, sejamos sinceros, sejamos verdadeiros. Abriremos caminhos melhores para nós. Tivesse feito assim, Caim teria aberto um caminho melhor diante de si. Talvez não teria matado seu irmão. Talvez não teria que se tornar um fugitivo errante dentro do mundo, né? Mas não conseguiu fazê-lo. Então hoje, olhando para essa história, nós já temos um indicativo do que nós podemos fazer por nós mesmos nesse sentido. De nós buscarmos a identidade com as coisas de Deus e de nós podermos dedicar tempo, atenção, de qualidade diante de Deus. E quando nós formos fazer a nossa oferta, seja qual for a oferta, seja de tempo, de dinheiro, de dom, de talento, qualquer coisa que vamos fazer e entregar para Deus, seja a nossa oferta de prato lá no culto, que seja honesta, que seja verdadeira, que seja fruto de um ato de transparência, de sinceridade, de pureza diante de Deus. Não queiramos fazer de Deus alguém que possa ser enganado por nós. Não somos assim tão espertos a ponto de podermos enganar o próprio Deus. Então fica aí para a gente pensar, né? Exemplos de histórias que vão dando para nós ideias do que se passa na vida da gente, né? E como que a gente pode seguir isso aí. Aí Adão teve outros filhos depois, né? Diz aqui, Adão viveu aí então agora 130 anos e gerou outro filho, quem chamou ele de Sete, né? Foi o próximo filho que ele teve. Depois Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas, e não diz quantos. A família se espalhou, né? Os dias da vida de Adão, no total, foram de 930 anos e ele morreu. Então, essa é a saga dessa primeira família, né? que ocupa aí um lugar especial no cenário da humanidade. Altamente inspiradores os atos, né? Os fatos acontecidos com eles, para a gente pensar sobre a nossa vida, como que nós estamos dirigindo a nossa vida e como que nós nos colocamos diante de Deus no exercício das nossas responsabilidades. Certo? Que Deus abençoe então para você, para mim, para todos nós, esse tempo, que seja um tempo de paz e alegria, um pós-Páscoa de muita luz, de muita certeza, de muita vida para todos nós, que nós sejamos altamente abençoados por Deus em tudo o que somos e especialmente naquilo que fazemos. Deus abençoe você, um bom tempo para ti. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Até a próxima quarta, gente. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.